Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, a gente vai para mais uma aula de biologia, continuar com os nossos assuntos de genética. Mas antes, vamos lembrar os recadinhos. Vocês têm que entrar, a gente não pode esquecer, todo dia no Classroom e confirmar a presença de vocês. Vocês viram que mudou, né? Que é só clicar lá no primeiro link, acessar, responder a pergunta que está lá e pronto, vocês já confirmaram a presença, já garantiram a presença em aula. Se você não está acessando o Classroom, você está indo buscar o material no colégio, não esqueça de sempre ligar no colégio, entrar em contato com a equipe pedagógica, com direção, para ver quando que o material vai estar disponível para você. Não deixem acumular atividades, seja na plataforma do Classroom, seja pegando material impresso no colégio. Porque quando acumula, a gente acaba deixando muita coisa e não presta atenção direito no que está fazendo, não lembra direito mais da aula anterior. Então deixem as coisas em dia, para facilitar a vida de vocês. E claro, gente, entrem em contato com os professores de vocês sempre que precisarem. Eles estão disponíveis para isso, eles estão lá para tirar dúvidas de vocês, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje, gente. Já damos os recados, né? Esqueci até de trocar o slide aqui. Vamos começar então lendo essa reportagem, essa notícia. Ossos de 4.000 anos revelam o registro mais antigo de síndrome de Down. Pesquisadores analisaram as ossadas de um recém-nascido, encontrados no sítio arqueológico lá na Irlanda. Um estudo publicado na revista Nature por pesquisadores da Inglaterra e Irlanda revela uma descoberta impressionante: ossos de 4.000 anos provenientes de um bebê com síndrome de Down. Os pesquisadores acreditam que identificaram o registro mais antigo da condição genética caracterizada por um cromossomo extra. Foi possível chegar a essa conclusão após uma análise minuciosa do DNA da ossada. Além disso, o formato dos ossos também ajudou, já que normalmente nenéns com a chamada trissomia do cromossomo 21 possuem crânios com formas distintas. Como é característico em quem tem síndrome de Down, ele tinha 47 cromossomos em suas células, em vez de 46, como a maior parte da população. Então vocês estão vendo aqui que a notícia está falando da constituição genética de uma criança com síndrome de Down. Acharam os ossos lá, foram fazer exame genético, desconfiaram pelo formato do osso e confirmaram que a criança tinha síndrome de Down. E aqui na notícia já está dizendo pra gente que síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. Então é isso que a gente vai estudar hoje, gente, as síndromes cromossômicas. A gente vai começar pela síndrome de Down, que é a síndrome mais comum, as que vocês provavelmente já ouviram falar, mas antes a gente tem que explicar como é que elas ocorrem, tá? Então vamos pensar aqui junto. Primeiro, os objetivos da aula de hoje. Conhecer as principais síndromes cromossômicas, entender esses mecanismos que originam as síndromes e aprender a analisar os cariótipos e os genótipos de pessoas que têm síndrome e de pessoas que não têm síndrome, ok? Então, primeiro, gente, isso aqui é um cariótipo. A gente já falou disso na aula passada, lembra? Que é o conjunto de todos os cromossomos. Vocês veem como se fosse uma fotografia. Claro que dentro da célula não está organizadinho desse jeito, tá assim, ó. Tudo bagunçado, tudo misturado. Mas quando vai fazer análise, eles deixam lá, de parzinho em parzinho. Então lembre que a gente tem 46 cromossomos e eles estão divididos em pares. A gente tem 22 pares autossômicos. O que era autossômico mesmo? São aqueles cromossomos que não tem nada a ver com o sexo do indivíduo, que é igual para homem e para mulher. E a gente ainda tem um par sexual, que é o X e o Y, que a gente já falou bastante também, certo? Então vejam esse cariótipo. Todos os cromossomos estão organizados em pares e eu ainda posso afirmar que é um homem, porque tem o X e tem o Y, certo? Então está aqui o nosso cariótipo de um homem sem nenhuma das síndromes que a gente vai estudar aqui hoje. Olhem, gente, essa tabela aqui está mostrando para vocês que o número de cromossomos de uma espécie não tem nada a ver com a complexidade da espécie. Vejam só, uma samambaia tem cerca de 1.200 cromossomos, uma borboleta 380, cavalo e o tatu 64, chimpanzé 48, humano 46, milho 20 e drosófila 8. Então vejam que cada espécie tem um número característico de cromossomos e que o número de cromossomos não tem nada a ver com a complexidade da espécie, ok? Então a gente já viu que o nosso é 46 cromossomos. Porém, algumas vezes a gente pode sofrer mutações. Existem diferentes tipos de mutações. A gente vai focar em uma aqui hoje, mas eu vou relembrar com vocês todas elas porque vocês já estudaram isso, certo? Então vejam lá, gente, a gente pode ter mutações gênicas, o nome já está dizendo. Acontece num gene específico, um pedaço ali do DNA, né? Como a gente está mostrando ali no caso da anemia falciforme, né? Vocês estão vendo ali que trocou uma única base nitrogenada e causa então já o caso da anemia falciforme.
A gente também pode ter mutações cromossômicas. As cromossômicas já envolvem partes inteiras de um cromossomo, não só um pedacinho. Ela pode ser estrutural, quando altera a forma. Por exemplo, aqui ó, teve uma duplicação de uma parte do cromossomo. Pode ter uma inversão de uma parte do cromossomo ou ainda uma deleção, né? Pode acontecer isso. Também tem o tipo de mutação cromossômica numérica, que altera o número de cromossomos. E essas são as mutações que interessam para a gente na aula de hoje, ok? Essas mutações numéricas ainda são divididas em dois tipos. As euploidias, quando você altera o genoma inteiro, por exemplo, uma planta triploide, em vez dela ser 2N, ela vai ser 3N. E ainda tem a aneploidia, que é o que interessa para a aula de hoje, que é quando você altera parte do genoma. Por exemplo, aqui, ó, 2N menos 2. Significa que esse indivíduo tem 2 cromossomos a menos, mas o resto do genoma dele é normal, tá? Então, são essas mutações que interessam para a gente hoje. Como que elas ocorrem? Né? Por que elas acontecem? Por uma falha, um erro na disjunção dos cromossomos durante a meiose. Pode ser tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Vocês também já estudaram a diferença entre mitose e meiose, a gente já falou disso lá no comecinho da disciplina. Mas para lembrar aqui essa figura, está acontecendo aqui a meiose 1. Está representado aqui 2 cromossomos. Foi um para cada lado, normal. Porém, aqui no caso da meiose 2, vejam que essas cromátides de irmãs que deveriam ter sido separadas não foram. Então, um dos gametas, por exemplo, um espermatozoide, não vai ter esse cromossomo, em compensação, o outro gameta aqui vai ter em dose dupla. Então, nesse caso aqui, aconteceu na meiose 2. Esses gametas aqui são normais, não foram afetados porque separou as cromátides. Mas também pode acontecer na meiose 1. Se a não disjunção, a não separação dos cromossomos ocorre na meiose 1, é pior, porque todos os gametas aqui serão afetados. Metade deles não vão ter essa cópia do cromossomo e a outra metade deles vai ter 2 vezes a cópia do cromossomo, certo? Quando esses gametas que têm essa alteração, por exemplo, um espermatozoide, encontram um óvulo, vai formar um bebezinho com uma síndrome. E são essas síndromes que a gente vai estudar hoje, tá? Então, primeiro vamos começar com um quiz, para ver se vocês entenderam essa parte. Nas aneuploidias, um tipo de aberração cromossômica numérica ocorre em alterações no número de um ou mais pares de cromossomos. Um exemplo de aneuploidia é a síndrome de Turner, em que o indivíduo apresenta apenas um cromossomo X. Esse tipo de aneuploidia recebe o nome de quê? Ah, professora, você não falou disso ainda, mas você já consegue responder essa questão pensando na palavra, então presta lá atenção. É nulissomia? Letra B, monossomia? Letra C, trissomia ou letra D, tetrassomia? Pense aí e me diga a resposta. E aí, gente? Fácil, né? Se tem um cromossomo a menos, é monossomia, certo? Então, a gente já descobriu. Gente, mais um quiz. A síndrome de Down é um caso de alteração cromossômica bastante conhecido. Essa alteração é causada pelo aumento do cromossomo 21. Assim sendo, trata-se de quê? De uma monossomia, de uma diploidia, de uma trissomia ou de uma triploidia?
aí, gente, conseguiram? Fácil também, né? Isso aqui só tem que tomar cuidado com esses dois nomes, trissomia e triploidia. É trissomia a resposta correta, tá? Quando a gente fala de triploidia, eu tô falando do genoma inteiro, que seria a planta 3N, que eu dei o exemplo lá, ok? É o caso, então, trissomia. Um exercício agora. As anomalias dos cromossomos sexuais ocorrem em virtude de problemas na meiose durante a formação dos gametas. O problema pode ocorrer durante a separação dos cromossomos homólogos ou ainda a segregação das cromátides irmãs em outra fase aqui, sem que ocorra a disjunção dos cromossomos sexuais. Marque a alternativa que completa, respectivamente, os dois espaços acima. E aí, gente? Isso aqui você teve que puxar um pouco lá da cabeça de vocês, né? As fases da meiose. Mas vocês lembram porque a gente já estudou isso também, ó. Quando que separa, quando que ocorre a disjunção dos cromossomos ou das cromátides? Na anáfase. A anáfase é a fase de separação. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Anáfase 2, separação das cromátides irmãs, certo? Então aqui está mostrando inclusive uma figura para vocês acompanharem aí com mais cuidado depois, tá? Vamos começar pela primeira síndrome, a síndrome de Down. Ela é a mais comum, a mais conhecida, provavelmente todo mundo conhece, alguém que tem a síndrome, já viu ou pelo menos já ouviu falar, tá? Então vocês estão vendo aqui o cariótipo de uma pessoa que tem a síndrome de Down. Já está dizendo ali para você que é uma trissomia do cromossomo 21. Então olha só, em vez de ter um parzinho, tem um trio de cromossomos 21. Né? Então ela tem um cromossomo a mais. Quando eu vou representar o genótipo, o cariótipo dessa pessoa, ela vai ser 47 agora, ela não tem mais 46 cromossomos, porque ela tem um a mais. 47 XX mais 21, se for uma mulher, no caso aqui é um homem, então 47 XY mais 21. Ah, professora, mas como é que você sabe que é um homem? De volta, ó, tem um cromossomo Y aqui, tá? Então isso é importante ver também. Quais são as características, os sintomas de uma pessoa com síndrome de Down? Pálpebras oblíquas, né? Vocês veem que tem o olho um pouco mais puxadinho, né? Fácil de ver ali. Língua protusa, o que é isso? A língua ela é um pouco maior do que deveria ser, por isso que geralmente as pessoas que têm a síndrome acabam ficando com a língua de fora, né? Porque a língua é um pouco maior. Orelhas pequenas, dedos curtos, dedão do pé separado, prega simiesca na mão. Estão vendo que na mão da gente, ó, a gente tem as pregas aqui. Geralmente a gente tem duas maiores. Aqui vocês estão vendo no desenho, ó, que é uma prega única, tá? Então essa é a prega que a gente diz de característica de quem tem síndrome de Down. Cardiopatias e hipotonia, então tem problemas no coração, os músculos são mais fracos também. Comprometimento intelectual, né, que varia de uma pessoa para outra. Então, geralmente as pessoas têm sérios problemas de coração, né? Então, além, né, de problema intelectual, algumas então têm que ser dependentes do pai a vida inteira, outros não. A gente tem diferentes, né, tipos de desenvolvimento, depende de pessoa para pessoa e dos estímulos que elas recebem na infância, inclusive. Olha aqui, gente, a gente tem um caso especial de síndrome de Down, tá? Essa aqui de vez em quando aparece, então vamos falar sobre ela também. Vocês estão vendo o cariótipo dessa pessoa aqui? Se vocês olharem, tem 46 cromossomos. É uma mulher, né? Poderia ser uma mulher ou um homem, só está mostrando aqui. Tá vendo aqui esse que está destacado, que tem um pedacinho a mais do cromossomo, aqui ele está um maior do que o outro? Por quê?
porque tem um cromossomo 21 grudado aqui também. Esse tipo de processo a gente chama de translocação robertsoniana, tá? Essa translocação, então, nesse caso, a síndrome de Down vai ser hereditária, né? Vai estar ali nos gametas da mãe ou do pai. A pessoa que tem, né, o gameta que tem essa translocação, ela não tem a síndrome, mas ela é portadora desse cromossomo que tem um 14 grudado no 21. Então, ela pode ter filhos com síndrome de Down, tá? Então, vai estar lá nos gametas ou do pai ou da mãe, esse defeitozinho, e quando for formar os gametas, pode formar uma criança com a síndrome, tá? Olha isso aqui que interessante, gente. Estão vendo esse gráfico que está relacionando a idade da mulher com a probabilidade de ter um filho com síndrome de Down? Então, depois dos 40, aumenta muito a chance. Ó, vocês estão vendo aqui que até os 39 ali, chega ali a 5% a chance de ter um filho com síndrome de Down. Depois dos 40, ó, vai para 15%, depois dos 44, chega até 30% a chance de ter um filho com síndrome de Down. Por que isso acontece? Porque as mulheres, elas já nascem com o total de ovócitos, né? A gente já nasce com o total lá. E quanto mais velha a gente fica, mais velhos vão ficando esses ovócitos também. Então, tem mais chance de ter um erro, de ter alguma coisinha diferente acontecendo ali, tá? Então, por isso que está relacionado com a idade da mulher. Por que não do homem? Porque o homem está produzindo espermatozoide diariamente, né? Está sempre fresquinho ali o gameta. A mulher nasce com ele já, tá? Então, tem essa relação aí, só com a idade da mãe e não do pai. Um quiz sobre isso, então. Sobre a síndrome de Down, é correto afirmar. Letra A. É uma anomalia genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 e transmitida sempre pela mãe? B. É uma anomalia congênita causada pela presença de 3 cromossomos 21 e transmitida sempre pela mãe? C. É uma anomalia genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 e transmitida por qualquer um dos pais? Ou letra D. É uma anomalia congênita causada pela presença de um cromossomo sexual X ou Y? E aí, gente? Fácil? Então tá aqui, ó, uma anomalia genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 e que pode ser transmitido tanto pelo pai quanto pela mãe. Tá? Isso aqui confunde um pouco, porque às vezes está pensando na aula passada que a gente ainda estava falando de cromossomo sexual, né? Mas aqui, nesse caso, não tem nada a ver. Próxima síndrome. Síndrome de Edwards. Também é uma trissomia, só que agora, em vez de ser uma trissomia do cromossomo 21, é uma trissomia do cromossomo 18. Tá? Então, vocês estão vendo que tem 3 ali. Está representado aqui também, como seria o cariótipo, o genótipo dessas pessoas. Ó. Um homem, então, 47XY mais 18, que é o nosso caso da figura aqui. E se fosse uma mulher, 47XX mais 18. Esse tipo de trissomia, esse tipo de anomalia cromossômica, ela é um pouco mais grave que a síndrome de Down. A síndrome de Down, a gente tem pessoas adultas, facilmente a gente vê elas, né? No caso da síndrome de Edwards, poucas crianças passam dos 6 meses de vida, porque ela é mais grave, tá? Então, vamos ver quais são os sintomas.
Primeiro aqui, ó, retardo físico e mental, grave geralmente, má formação do coração, genitais anômalos, crânio alongado, entre outras coisas. Então, geralmente a criança acaba não resistindo por causa desses problemas da má formação do coração, que são problemas graves. Então, tem essa característica aí. Então, uma síndrome um pouco mais rara, mas que também é mais complicada, tá? Outra síndrome, síndrome de Patot, trissomia também, do cromossomo 13 agora. Ó. Como é que a gente representa? 47XX, que agora é o nosso caso, mais 13. 47XY, se fosse um homem, mais 13 também. Esse caso também é mais grave ainda do que a de Edwards, tá? Então aqui está mostrando, ó, deformações graves, morte precoce também antes dos 6 meses de vida normalmente. Olha só, quais são as características, os sintomas dessa síndrome. Malformações graves no sistema nervoso central, malformações faciais e oculares, anormalidades no controle da respiração, fenda palatina e ou lábio leporino, defeitos cardíacos congênitos, defeitos urogenitais e polidactilia. Então, você vê que, né, são características. Ah, professora, mas a criança vai nascer com todas elas? Não. Ela pode nascer com parte delas. E também não significa que a pessoa que tem uma das características que eu estou falando aqui de cada síndrome que vai ter a síndrome. Né? Aqui tem um conjunto de características que, né, acabam sendo dessas síndromes. Próximo aqui, gente. Vamos para um quiz, então, ver se vocês entenderam essa parte. Considere o cariótipo abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Refere-se a um indivíduo triploide do sexo feminino? Letra B. O genótipo do indivíduo é 47XY mais 21? Letra C. Pertence a um portador de uma trissomia autossômica? Letra D. Refere-se a um indivíduo haploide devido à ausência de um cromossomo Y. Qual que é a resposta correta? E aí, gente, foi fácil de achar? Então vamos ver lá, o que tem de errado aqui? O que tem de que não é normal de um cariótipo? Vocês viram aqui que o 13 tem 3? Então você já sabe que é uma trissomia. Aí lá, é um indivíduo triploide? Lembra que triploide e trissomia são coisas diferentes. Triploide é o genoma inteiro, não é o caso. Então a gente sabe que é uma trissomia. Pertence a um portador de uma trissomia autossômica. O que é autossômico mesmo? Que não tem a ver com cromossomo sexual. O 13 não é um cromossomo sexual. Então, resposta correta, certo? Um exercício agora, vamos lá. No exame pré-natal de um casal cuja futura mãe tenha mais de 35 anos de idade e apresente casos de doenças genéticas na família, o médico deve indicar uma avaliação do cariótipo fetal. O cariótipo humano esquematizado é referente a um indivíduo com certas características apontadas em uma das opções. Indique-as. Então, eu quero que você analise para mim aqui o cariótipo e veja para mim quais são as características, qual que é a alternativa correta.
aí, vamos ler as alternativas junto para ver o que está certo e o que está errado? Então, primeiro, a gente está olhando aqui o nosso cariótipo. Letra A, é normal e do sexo masculino? Vamos começar pelo sexo, que é mais fácil. Par sexual, os dois do mesmo tamanho. Então, é uma mulher. Apesar de não estar escrito X e X aqui, você já imagina que é uma mulher, porque os dois têm o mesmo tamanho, certo? Então, está errado. Letra B, com síndrome de Edwards do sexo masculino. Ó, de volta, sexo masculino, não vou nem olhar. Letra C, síndrome de Down e do sexo masculino. De volta, ó, não vou nem olhar essa parte também. D, com síndrome de Edwards e do sexo feminino. Agora vamos ver, sexo feminino, ok. Síndrome de Edwards. Era trissomia do que mesmo, gente? Vocês lembram? Ah, professora, não lembro, estou na dúvida. Então vamos para o próximo aqui, ó. Com síndrome de Down e do sexo feminino. Síndrome de Down você lembra, porque é mais comum, trissomia do 21. Tá aqui, ó, 3 cromossomos 21. Pronto, descobri. A do Edwards era a trissomia do 18, só para lembrar, tá? E a do Patot, que a gente viu também, trissomia do 13. A gente descobriu qual a alternativa correta. Tá bem pequenininho ali, mas se você viu com cuidado, deu para perceber que tem um a mais. Próximas síndromes. As síndromes que a gente vai falar agora, gente, elas são um pouquinho diferentes das outras. Em que sentido? Agora a gente vai falar de cromossomo sexual. As que a gente estava vendo até agora eram autossômicas, tá? Agora a gente vai ver síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais. Primeira síndrome, síndrome de Klinefelter. Vejam esse cariótipo aqui. Apesar do desenho estar um pouco diferente dos demais, vocês podem ver que esse homem tem 2X. Como é que é um homem normal? Tem um X e um Y. Aqui tem X, X, Y. Então, a gente sabe que ele tem a síndrome de Klinefelter. Vai ser sempre assim, professora? Tem síndrome de Klinefelter que o homem tem 3x, tem 4x? Tem, tá? Então, todas essas síndromes onde o homem tem mais que um x, que deveria ser o normal dele, a gente chama de síndrome de Klinefelter, tá? Vejam nesse caso aqui, gente. Nesse caso, eu represento 47x, xy. Se tivesse 3x, colocaria 3x e seria 48, certo? Olha aqui esse detalhe interessante. Lembra que quando a gente estudou a determinação sexual, a gente falou que as mulheres, por terem 2x, que são cromossomos maiores que o Y, elas precisam fazer uma compensação de dose e que elas inativam o X, que a gente chama de cromatina sexual ou de corpúsculo de Barr? Agora, esse homem aqui também tem 2x, então ele também tem um corpúsculo de Barr. Se ele tivesse 3x, ele teria 2 corpúsculos de Barr. Então, únicos casos em que a gente tem homens com corpúsculo de Barr é quando eles têm a síndrome de Klinefelter. Tá? E lembre lá que sempre o número de corpúsculo de Barr que tem é o número de X menos 1, porque um X é ativo, os outros são inativados. Tá? Características. Magros e altos, pênis e testículos atrofiados, estéreis, presença de mamas, voz fina e poucos pelos. Então, você olha assim, tem até umas curvas mais femininas. Então, essa é a característica da síndrome de Klinefelter, tá? Próxima síndrome, ainda relacionada aos cromossomos sexuais. Síndrome de Turner. Nesse caso aqui, ó, a mulher tem um X só. Então, a gente diz que ela é 45x0. E nesse caso, ela não vai ter um corpúsculo de Barr. Por quê? Porque se ela inativar o único X que ela tem, não vai ter nenhum funcionando. Então, ela não inativa. Então, de volta, gente, o único caso em que a gente tem mulheres sem o corpúsculo de Barr é quando tem a síndrome de Turner, que a gente chama de monossomia do cromossomo X. Quais são as características dessa síndrome? Baixa estatura, não mais que 1,50 m, pescoço alado, vocês estão vendo que o pescoço, né, é mais grosso aqui, parece, não tem uma divisão bem certa entre a cabeça e o tronco ali. Ovários atrofiados, retardo mental, mamas com pouco ou nenhum desenvolvimento, ausência de menstruação e o tórax mais largo. Tá? Então, vocês estão vendo aqui algumas características de síndrome de Turner. Um exercício, então, para a gente parar essa parte, por enquanto, dar uma pausa aí. Qual das alternativas apresenta a constituição cromossômica de um indivíduo que possui 2 corpúsculos de Barr nas células interfásicas? Olhem para mim as alternativas e me digam qual é a correta.
E aí, conseguiram? Então vamos pensar aqui, ó, ele está querendo um indivíduo que tenha 2 corpúsculos de Barr. Se ele tem 2 corpúsculos de Barr, ele tem 2x inativos e 1 ativo, então ele tem que ter 3x. A única alternativa com 3x é essa aqui, tá? Facinho, né? Mais um exercício. Na síndrome de Turner, temos um indivíduo com 45 cromossomos, que apresenta apenas um cromossomo sexual X. Sobre essa alteração cromossômica, marque a alternativa incorreta. Leia e anote para mim. E aí, fácil? Então vamos lá, gente. Alternativa incorreta sobre síndrome de Turner. Letra A. Indivíduos com a síndrome de Turner podem ser homens ou mulheres? Síndrome de Turner tem um X só, não tem Y, então não pode ser homem. Pronto, a gente já achou qual que está incorreta. Vocês leram todas aí, viram que as outras realmente estão falando da síndrome de Turner, então essa é a única incorreta. Próximo aqui, gente. Analisando o cariótipo de uma pessoa, um pesquisador percebeu uma trissomia do cromossomo 21 e a presença de 2 cromossomos sexuais X. Com essas informações, é possível afirmar que o cariótipo é de quem?
aí, gente, fácil? Fácil, né, gente? Se tem trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. Tem 2X, uma mulher com cromossomo, né, 47 cromossomos, a única alternativa correta. Gente, essas duas últimas síndromes que eu vou falar para vocês, elas são menos cobradas, tá? Mas eu vou colocar elas para vocês verem que existem outras além das que a gente está falando aqui, as mais importantes, as mais cobradas. Síndrome do triplo X ou da superfêmea. Nesse caso, o nome já está dizendo, tem 3X. Então, o cariótipo aqui, 47, X, 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 porque tem um a menos. Nesse caso, 2 corpúsculos de maior, né? Quais são as características de mulheres desse tipo? Elas geralmente são altas, podem possuir um leve ali, retardo mental, dependendo da pessoa, menopausa precoce e tônus muscular fraco. Então, os músculos são mais fracos, tá? A gente tem uma outra síndrome parecida para os homens, a síndrome do supermacho ou síndrome de Jacob ou ainda síndrome do duplo Y. Então, 47XXY. Quais são os sintomas? Na maioria das vezes, nesse caso, os sintomas estão ausentes, tá? Mas quando tem sintomas, pode ter problema de aprendizado, distúrbio motor e de fala. Então, são características que é difícil você associar a uma síndrome, né? Pode ser por várias outras coisas. Mas vejam esse detalhe aqui, ó. Eles fizeram uma pesquisa um tempo atrás nos Estados Unidos, e eles com o pessoal que estava nas penitenciárias, e perceberam que entre os criminosos tinha uma frequência de 3% da síndrome. É uma síndrome rara. Então, para ter 3% numa penitenciária era algo que apontava alguma coisa. Então, eles começaram a pesquisar para ver se, de repente, esse supermacho aqui, ele produzindo mais testosterona, ele era mais violento, ele tinha essa tendência a ser mais violento, né? Já que testosterona é um hormônio que acaba, né, sendo ali da força, deixando a pessoa mais violenta às vezes. Mas eles pararam com o estudo. Por quê? Porque a gente, para não taxar todo mundo que tem a síndrome de violento, de criminoso, tá? Então eles, não sei se voltaram com o estudo depois, mas na época o estudo foi proibido por conta disso, né? Para você não achar que sempre que a pessoa vai ter a síndrome, ela vai apresentar um comportamento violento ou de um criminoso. Um exercício para a gente ir acabando a aula aqui. Os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos, sendo um par de cromossomos denominados de sexuais. As mulheres possuem um par XX e o homem o par XY. O aumento do número de cromossomos sexuais pode levar ao surgimento dos supermachos e superfêmeas. Sobre o assunto, marque a alternativa correta. E aí, gente, vamos lá então? Supermachos apresentam cariótipo 47XXY? Não, isso aqui, né, é síndrome de Klinefelter, não pode ser. Supermacho apresenta grande intelecto, mais fertilidade que normal? Também não era isso que a gente viu. C. As superfêmeas possuem cromossomo sexual extra. Verdade, né? X, X, X. A gente descobriu a alternativa correta.
Gente, o que a gente viu na aula de hoje, então? A gente estudou as principais anomalias cromossômicas numéricas. Podem existir mais? Essas são as que ocorrem, que a gente consegue ver acontecendo, tá? Pode ser que exista trissomia em outros tipos de cromossomos, alterações numéricas? Pode, mas não nasce, tá? Porque vocês foram vendo lá, não sei se vocês perceberam, que quanto mais perto dos primeiros cromossomos, pior a síndrome, mais grave ela era. Então, talvez até possam ocorrer algumas síndromes ali, mas geralmente ocorre aborto espontâneo, porque não é viável, não é compatível com a vida, tá? Então, a gente aprendeu as síndromes, viu por que elas ocorrem e isso é bem importante entender, tá? Gente, eu espero vocês na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar de volta sobre biotecnologia, parte 2. É um assunto bem atual, bem interessante também, tá? Eu espero vocês na próxima aula, não me deixem aqui esperando. Até mais!